Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo veremos alguns exemplos do comando awk usando expressões regulares simples no Linux. Bom, o que é um comando awk? Eu vou começar aqui no Linux, para a gente entender do que se trata isso, entrando nas páginas de manual do awk em si. Eu vou começar aqui no Linux, entrando na página de manual do awk para a gente entender do que se trata. Então a gente vai escrever aqui no terminal man awk, AWK. Esse é o nome da ferramenta, AWK. Então está aqui. Isso aqui é uma linguagem de processamento e escaneamento de padrões. A implementação que eu tenho aqui nessa máquina, que é um Linux Mint, é o Gawk, que é uma implementação do projeto GNU da linguagem de programação awk. E você vai ver que ele escreve aqui awk com letras maiúsculas. Bom, do que se trata isso aqui? O awk, em maiúsculas, representa uma linguagem de script de domínio específico que é projetada principalmente para realizar processamento de texto e busca de padrões, que é o que está escrito aqui em cima. E ele é muito empregada na extração de dados de arquivos e, por exemplo, geração de relatórios. Essa linguagem ela foi criada nos anos 70 nos laboratórios Bell por 3 programadores, o Aho, Kernighan e Weinberger. Seria o Alfred Aho, Peter Weinberger e Brian Kernighan. E o nome da linguagem, como você percebe, se refere aos sobrenomes, as primeiras letras dos sobrenomes de cada um deles. Então é um acrônimo, tá? É uma sigla. E é uma linguagem interessante porque ela tem suporte a strings, obviamente, ele processa textos, mas também consegue operar com, por exemplo, array associativo e trabalhar com expressões, combinado com expressões regulares, como os exemplos simples que a gente vai ver aqui. Aqui a gente vai usar essa ferramenta Gawk, que é essa implementação que permite executar scripts escritos na linguagem awk. A linguagem em si ela é extensa, cabe um curso inteiro aqui só para essa linguagem. Inclusive eu posso até fazer um desse, se vocês tiverem interesse, é só escrever nos comentários aqui embaixo do vídeo. Hoje o que a gente vai ver são alguns exemplos de uso para despertar a curiosidade e entender do que se trata essa ferramenta. Então a página de manual, que está em inglês, é interessante para você dar uma olhada, ver as opções que existem da ferramenta Gawk, né, que vai permitir a gente executar os comandos do awk. Muito bem. Então, já entrei na página de manual, vou sair da página de manual. Isso aqui foi só para mostrar uma introdução à ferramenta. E aí, nos nossos exemplos, eu vou utilizar um arquivo de texto para a gente poder fazer essa busca e processamento de padrões. Eu já tenho um arquivo aqui, que é um arquivo que eu chamo de logs.txt. Vou dar uma olhada aqui. Está aqui, ó, logs.txt. Eu criei esse arquivo. Pode ser um arquivo de texto qualquer, você pode criar um arquivo aí no seu computador. De qualquer forma, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode simplesmente copiar e colar o conteúdo deste arquivo aqui. Tá? E o conteúdo dele é bem simples. Vamos dar uma olhada com o cat. É isso aqui, como se fosse uma simulação de um log de eventos de um sistema. Então a gente tem as operações que ocorreram, instalação de aplicativos, erros, telemetria, relatórios e assim por diante, com horários específicos e uma data. Aí eu vou usar o awk para a gente filtrar esses dados todos aqui e obter informações. Claro, esse arquivo é pequenininho, né? Eu digitei ele rapidinho, mas um arquivo de logs real poderia ter milhares e milhares e milhares de linhas. Aí, obviamente, uma ferramenta desse tipo é muito útil para você encontrar informação lá dentro. Bom, dito isso, deixa eu limpar o meu terminal e vamos começar com os nossos exemplos da ferramenta awk. Lembre-se, interpreta comandos escritos na linguagem awk com maiúsculas. E o primeiro exemplo, a gente vai filtrar linhas que contêm uma palavra específica. Como é que a gente faz isso? A gente vai invocar o awk, aí você vai dizer qual é a palavra que você quer filtrar ou procurar dentro do arquivo. Isso você coloca entre aspas simples. Então, aspas simples, você vai usar uma barra de divisão e vai colocar a palavra que você quer procurar. Por exemplo, eu quero procurar todas as linhas que tenham a palavra erro no meu arquivo de log. Então, erro, fecho a barra e fecho a aspa. Então, aqui eu estou dizendo para o awk, olha, procure erro, essa string com esses 4 caracteres, dentro do arquivo logs.txt. Agora você vai dizer qual é o arquivo que você quer buscar. Então, quando eu dou Enter, ele traz as 2 linhas que tem a palavra erro. Essas 2 linhas aqui tem erro e erro. Então, a linha
erro abrir a aplicação às 8 horas e 27 minutos, erro ao iniciar a instância do servidor às 8 horas e 28 minutos. Então você consegue filtrar de dentro do arquivo com facilidade. Existem outras ferramentas de filtragem de dados também no Linux, como o sed e o grep, que também tem uma funcionalidade um pouco similar. Agora, aqui é interessante notar que se eu fizer isso, ALK, e colocar o E minúsculo aqui em vez de o E maiúsculo, ele não retorna nada. Por quê? Porque é case sensitive. Então, tem algumas alternativas para a gente contornar isso. A gente poderia fazer assim. Aqui no erro, colocar dentro de colchetes o E minúsculo, o E maiúsculo. Ou seja, uma expressão regular dizendo para ele pesquisar tanto palavras com E minúsculo ou E maiúsculo, um ou outro, seguidas de 2 R's e um O. Então isso aqui é um padrão que a gente está pesquisando. E aí nesse caso ele retorna direitinho. Mas uma outra opção melhor é utilizar uma opção chamada Ignore Case, que é do próprio ALK, da própria linguagem, que seria o seguinte: eu mantenho aqui o erro, aí tanto faz se vai estar em maiúsculo ou minúsculo, mas o que eu vou fazer é, dentro das aspas, eu vou escrever begin, vou abrir chaves, vou escrever ignore case, ou seja, ignore o caso, igual a 1, que é o valor que eu quero passar. Então eu estou ativando essa chave, ignore o case. Eu dou um espacinho para não ficar encavalado, e nesse caso ele retorna também mesmo o erro estando com minúsculo aqui. Então, essa é uma opção interessante do ALK quando você não quer levar em consideração maiúsculas e minúsculas. Beleza? Então, está aí o nosso primeiro exemplo do comando ALK. Vamos limpar a tela para o próximo exemplo. Bom, agora eu quero filtrar linhas que não contêm uma palavra específica. Por exemplo, eu quero todas as linhas do arquivo que não são linhas de erro. Então, nesse caso, o que eu faço é ALK, abro aspa, e aí eu vou colocar uma exclamação, que é um operador lógico, not, para inverter o resultado. E aí eu venho com a minha string, barra erro, por exemplo, e fecho a aspa. É bem simples, é similar ao primeiro, só que você coloca a exclamação na frente. E aí logs.txt, que é o nome do arquivo. Enter, aí ele traz todas as linhas do arquivo, exceto as que têm erro. Veja, nenhuma delas tem erro. Tá? Então a gente consegue inverter assim o filtro. Todas as linhas que não contêm a palavra erro. Próximo exemplo. Suponha, quero ver as linhas que começam com uma palavra específica, não necessariamente que tenham a palavra, mas que começam com a palavra. Então a gente faz como? ALK, abre aspa, a barrinha, e aí para dizer que eu quero linhas que começam com uma palavra específica, eu vou usar um caractere especial que é este aqui, o acento circunflexo. Esse acento circunflexo significa iniciando com a sequência de strings que você vai colocar na frente. Então, por exemplo, eu vou colocar início, a palavra início. Aí eu fecho aqui e boto o nome do arquivo, logs.txt. Então, com esse comando eu estou dizendo para ele trazer do arquivo logs.txt todas as linhas que têm a palavra início no início da linha. E aí nós temos uma linha que é início da instalação da aplicação via terminal às 8 horas e 21 minutos. Tá? Então é só usar esse caractere aqui de expressão regular. E a gente também pode fazer o inverso, né? Linhas que terminam com uma palavra específica. Como é que eu faria isso? Vamos supor, eu quero saber todas as linhas, né? Eu quero consultar todas as linhas do meu arquivo de log dos eventos que ocorreram às 8 horas e 30 minutos. Olha como isso é útil. Então, às 8 horas e 30 minutos eu tive um problema no servidor e eu quero olhar o arquivo de log para ver o que aconteceu. Então eu filtro isso, não preciso abrir o arquivo de log e procurar lá dentro. Então vamos limpar a tela e fazer isso. Como é que eu faço isso? ALK, abre aspas simples, barra, e aí eu coloco o horário, 8 e 30. E aí para dizer que é terminando com 8 e 30, depois do 8 e 30 eu coloco um cifrão, ou um sinal de dólar. E aí eu fecho o meu padrão, veja, isso é um padrão que eu estou passando para o ALK. Logs.txt, aí ele vai me trazer as linhas cujo final é essa sequência de caracteres, 08:30. Ou seja, temos duas linhas. Envio de telemetria de dados para um servidor remoto e aqui um endereço, inclusive, que a gente tem dentro do arquivo. Então, 8h30. 8h30 e 8h30. Bastante útil esse formato aqui.
Bom, o que mais que a gente pode fazer? Vamos limpar aqui. A gente poderia filtrar linhas com dígitos, ou padrões de dígitos específicos. Por exemplo, eu quero todas as linhas que têm uma sequência de 4 dígitos. Por exemplo, um ano, né, 1985, 2024, é uma sequência de 4 dígitos. Então eu quero filtrar as linhas que tenham esse tipo de sequência. Como é que eu faço? Para encontrar uma data, por exemplo. A gente faz assim, awk, abre aspas, barra. Aí você vai dentro de colchetes dizer qual é o tipo de caractere que você quer filtrar. Eu quero filtrar os caracteres numéricos. Então eu escrevo 0-9, significa de 0 até 9. Qualquer caractere de 0 até 9. 0, 1, 2, 3 até 9. Só que eu quero 4 caracteres seguidos desses. Então para 4 caracteres seguidos, logo depois de fechar o colchete, eu abro uma chave, boto o número 4 aqui dentro e fecho a chave. Que é para dizer, ó, 4 ocorrências de qualquer um dos caracteres anteriores. E aí eu fecho a barrinha, fecho a aspa e informo o arquivo onde eu vou fazer essa pesquisa, essa busca de padrão. E aí o que ele vai trazer para mim? Só a primeira linha, arquivo de log do dia 4/09, 2024. É por causa desse 2024 que essa linha foi retornada, porque são 4 caracteres numéricos. Qualquer item, qualquer dígito de 0 a 9, só que 4 deles em sequência. Legal? Também bastante útil esse padrão com o awk. E a gente pode trabalhar também com caracteres, não necessariamente só com números. Por exemplo, vamos limpar a tela. Eu quero filtrar as linhas que tenham qualquer letra maiúscula de A até E. Mas como é que a gente faz isso? De A até E. Então vamos lá. Awk. Aí eu abro aqui meu padrão. Dentro dos colchetes eu vou colocar o intervalo A-E. No caso eu estou usando maiúsculo. E fecho. logs.txt. Quando eu executo isso aqui, ele me traz as linhas que têm letras A, de A até E maiúsculas. Então veja, arquivo, aplicação, erro, envio, enviando. Todas essas linhas têm A ou E maiúsculo. As linhas que não têm esses caracteres maiúsculos não são retornadas. Então, também é bastante útil quando você quer retornar uma linha, mas não lembra exatamente qual que é, a palavra em si ou a sigla, mas lembra que começa com uma letra específica. Então você pode filtrar tanto por números quanto por letras. E claro, você pode colocar qualquer intervalo aqui, inclusive de A a Z. E para tornar isso aqui case insensitive, você já sabe, é só usar a opção begin ignore case igual a 1. E você também pode usar letras minúsculas aqui se você quiser. Beleza? Então mais um exemplo bem legal. E se eu quiser filtrar palavras que se iniciam com letras específicas? Uma palavra que inicia com uma letra específica. Também consigo. É expressão regular. Né? Isso aqui é basicamente um vídeo de expressões regulares usando a ferramenta awk para interpretá-las. Então, para iniciar com letra específica, a gente faz awk, abre nosso padrão, e aí você vai dizer que você quer que inicie com letra, então você já sabe que é o caractere acento circunflexo, para dizer está no começo. Só que eu não vou filtrar por uma palavra inteira, é por letra. Então, se é por letra, eu vou colocar a letra aqui. Se é mais de uma letra que eu quero consultar ao mesmo tempo, eu coloco entre colchetes. Por exemplo, vamos supor, eu quero todas as palavras, as linhas que contenham palavras que se iniciem com as letras F ou R. Legal? F ou R. Então, eu fecho esse padrão, informo o arquivo. Aí ele vai me trazer linhas que tenham palavras que iniciam com F ou R maiúsculos. Temos duas. Fim da instalação da aplicação e relatório de telemetria de dados. Então, essas duas linhas iniciam com uma dessas duas letras maiúsculas. Lembra que se quiser também filtrar por minúsculas, você coloca, ou você coloca aqui dentro as letras minúsculas junto com as maiúsculas, FF, RR, ou você usa a opção Begin Ignore Case. Então tem duas opções para você trabalhar assim. Legal? Então bastante útil também. Eu não lembro a palavra, mas lembro que começa com a letra F ou com a letra R. Então você consegue fazer o filtro com o awk. Vamos lá, mais um exemplo. Limpando. Quero filtrar linhas que iniciem e terminem com strings específicas. Olha que legal. Agora eu quero combinar os dois. Trazer uma linha que começa com uma string, com uma palavra, por exemplo, e que termina com uma outra. Então eu vou fazer uma combinação. E quero ignorar o caso. Vou fazer um comando mais complexo. Então eu vou dar um awk. Eu vou abrir um begin ignore case.
ignore case igual a 1. Pronto, isso aqui vai ignorar o caso, que faltou o número 1. Beleza. Dá um espaço. Agora, vamos supor, eu quero trazer todas as linhas de erro, mas o erro que ocorreu no horário específico, às 8h27. Então, eu não quero todos os erros que tem no arquivo de log. Pode ser centenas de erros, né? Eu quero o erro específico do horário 8h27. Isso é muito útil. Como é que eu faço? Você faz assim. Agora você abre o padrão e diz para ele que quer, iniciando com a palavra erro, espaço erro, iniciando com a palavra erro, aí você fecha esse primeiro padrão, e aí você vai combinar com outro padrão. Para combinar, você vai usar um operador lógico. Lembre-se, o awk é uma linguagem de programação, então suporta operadores. O operador que a gente vai usar é o operador AND, que é simbolizado aqui por 2 Es comerciais. E aí eu vou abrir um outro padrão, que é o do horário. Então, 8h27. Só que esse eu quero terminando, no final da linha. Então eu coloco um cifrão depois dele. E fecho o padrão e fecho a aspa simples. Então aqui ele vai procurar no nosso arquivo de log todas as linhas que começam com a palavra erro e terminam com o horário 8h27, ignorando o caso. Por isso eu escrevi o erro com E minúsculo. Isso, claro, no arquivo logs.txt. Vamos ver se ele traz a linha certa para nós. Ó, erro ao abrir a aplicação 8h27. Legal, consegui retornar a linha, exatamente a linha que eu queria do horário com a palavra específica. Esse é um recurso bastante útil. Vamos para mais um exemplo. Agora eu quero filtrar linhas que tenham caracteres especiais, por exemplo. Vamos supor, endereços de e-mail, né, ou endereços do servidor. Quero saber essas informações, quero que elas sejam retornadas. Como é que a gente faz? É bastante simples. Awk, abre aspa, barra para a gente iniciar o padrão, aí eu vou, dentro de colchetes, colocar os caracteres especiais que eu quero retornar. Por exemplo, se eu quero retornar o endereço do servidor ou o endereço de e-mail, eu posso botar um arroba, que eu sei que está contido nesse tipo de endereço. E aí eu finalizo o padrão. É simples. logs.txt. Olha o que ele vai trazer para a gente. Enviando a telemetria de dados para o endereço server arroba, e aqui tem um endereço IP e um horário. Então essa linha aqui foi retornada porque eu usei este padrão aqui com o arroba. Pode ser qualquer caractere, inclusive vários deles aqui dentro, como a gente viu anteriormente. Muito bem. Temos 9 exemplos. Vamos ver mais um para completar, então. 10 exemplos do awk com expressões regulares. Limpando a tela. Vamos supor agora que eu queira fazer uma contagem de linhas. Eu quero saber quantas linhas correspondem a um padrão. Por exemplo, quantas linhas de erro eu tenho no meu arquivo de log? Quero fazer uma contagem. Então eu consigo fazer isso com o awk também. Awk, vamos abrir o padrão. Aí eu vou dizer que eu quero procurar a palavra erro. Aqui eu não vou usar o ignore case, para ficar mais simples o comando. Então eu quero procurar erro. Mas eu não quero que ele mostre as linhas de erro, eu quero que ele diga quantas linhas de erro tem dentro do arquivo. Então para isso que você vai fazer é o seguinte. Você vai abrir chaves e vai criar um contador. Para criar um contador você usa a palavra-chave count. E vai incrementar esse contador com o operador mais, que significa incremento de 1. Significa some 1. Então, cada vez que a palavra erro for encontrada, esse contador ele vai ser incrementado em 1, em uma unidade. Aí eu fecho aqui a minha chave. Legal? Aí eu tenho que dizer quando ele termina também. Então eu vou colocar a palavra end, para ele finalizar a contagem. E aí depois eu vou mandar ele print count, ou seja, imprima na tela o valor de count. Count é uma variável, tá, que tem um valor que está sendo incrementado. Então ele vai incrementar o valor dessa variável, que é inicializada por padrão com 0, cada vez que for encontrada a palavra erro. E no final ele imprime na tela o valor de count. Olha só, é meio complexo, mas extremamente útil. Então fechei a aspa, agora eu vou colocar o nome do arquivo que vai ser vasculhado. Do Enter, ele vai dizer que eu tenho 2 linhas onde aparecem a palavra erro. Se eu olhar o arquivo inteiro, logs.txt, temos aqui ó, erro
e erro, 2 vezes aparece. Perfeito, ele fez a contagem perfeitamente. Lembrando, meu arquivo é de exemplo, por isso ele é pequeno, mas poderia ser um arquivo com 20 mil linhas de log. Aí, claro, você não vai abrir ele no terminal para ficar contando. Você vai usar essa sintaxe aqui. Tranquilo, gente? Então, a gente viu alguns exemplos do uso do awk. Como eu citei no começo do vídeo, o awk, tudo em maiúsculas, é uma linguagem de programação completa, ela é Turing Complete. Tá? Dá para escrever programas até mais complexos, mas que geralmente a gente usa no terminal do Linux por meio de ferramentas como esse Gawk que eu estou usando aqui, para a gente automatizar tarefas, fazer buscas dentro de arquivos, fazer filtros e assim por diante. Ela pode ser combinada com outras ferramentas também via pipe. Uma fonte interessante para você aprender tudo sobre a linguagem awk é ler o livro que foi escrito pelos próprios autores da linguagem. O livro é esse aqui. The Awk Programming Language. Aqui estão os nomes dos autores, AWK. Tá? Esse livro aqui você consegue baixar no archive.org, se você não quiser comprar o livro. Eu vou deixar o link também, é um PDF, aqui na descrição do vídeo. 225 páginas e o livro vai explicar tudo sobre a linguagem em si. Certo? Está em inglês, mas claro, você dá um jeito aí de entender. Tudo bem? E aí, se vocês tiverem interesse em mais vídeos sobre a linguagem em si, programação e outras coisas que a gente pode fazer com o awk, deixem aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Vimos 10 exemplos do comando awk no Linux neste vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!